Você sabe como avaliar a gordura na barriga, que é chamada de gordura visceral, do seu aluno? Se você quiser aprender, então, vem comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Dr. Odilon Abraim, sou profissional de educação física e sou antropometrista Isaac nível 2. Vou falar nessa aula para vocês como é que a gente pode mensurar a gordura visceral, também chamada de gordura na barriga. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é que nem toda gordura é igual. Dependendo da quantidade, do tipo, a resposta fisiológica é diferente. E o pior tipo de gordura que a gente pode acumular ao longo da vida é justamente a gordura visceral. Ela está associada com resistência insulínica ou resistência à ação da insulina, hiperglicemia, pode ser o gatilho para diabetes, síndrome metabólica e até para eventos cardíacos, aumentando a probabilidade para o infarto agudo do miocárdio. Alguns estudos têm até indicado que a gordura visceral tem uma relação com problemas ou doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer e doença de Parkinson. A gordura visceral está localizada dentro da cavidade do abdômen e ela começa a se aproximar aqui de importantes órgãos à medida que ela vai ganhando volume. A gente chama isso de hipertrofia adipocitária. Porque está ali o adipócito, tudo que ele quer é energia e você começa a comer, sedentarismo, e essa célula ela vai hipertrofiando. Chega um momento que ela hipertrofia tanto que ela pode se aproximar de outros órgãos, por exemplo, fígado, pâncreas, baço, e aí começam a aparecer outros problemas. Esse aqui é um posicionamento publicado na Lancet de Diabetes e Endocrinologia, em que eles detalham e discutem tudo sobre a gordura visceral, gordura ectópica, aterosclerose e problemas cardiometabólicos. E é interessante que eles destacam nesse artigo que realmente gordura visceral é um gatilho para várias doenças, como eu já disse, diabetes mellitus tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, problemas relacionados ao sistema nervoso, câncer e até outras doenças. Por exemplo, pessoas que têm o vírus HIV, elas têm uma tendência a acumular mais gordura visceral. Nessa imagem é muito curioso porque a gordura visceral ela pode ser independente do IMC. Ela pode, tem pessoas que têm IMC alto e tem muita gordura visceral. Mas o que isso representa? Você pode ter um IMC normal e ter muita gordura na barriga. Um IMC eutrófico com muita gordura visceral. A gente chama de falso magro, aquela pessoa que tem um peso normal, mas tem muita gordura centralizada, aquela gordura localizada no abdômen. E essa pessoa já tem maior risco de mortalidade. E eu posso ter uma pessoa com maior IMC e com menos gordura visceral. Só que é uma pessoa que já tem mais músculo e menos gordura. Isso também pode acontecer. Quando a gente fala de avaliação da gordura visceral, os métodos que utilizam imagem, eles são mais precisos e normalmente considerados o padrão de referência. Um exemplo, ressonância magnética, ultrassom. Só que eu entendo que são métodos caros e inviáveis para você utilizar com seu aluno. Você que é nutricionista, personal trainer, é complicado você trabalhar com esses métodos. Pensando nisso, muitos pesquisadores têm utilizado a validação de equações que quantificam a gordura visceral. Isso é muito interessante porque tu pode mostrar para o teu aluno o quanto que ele tem de gordura visceral e o quanto que ele reduziu caso ele tenha tido resultado. E um aspecto curioso é que o próprio perímetro da cintura tem uma correlação muito boa com a gordura visceral. Normalmente, quanto maior o perímetro da cintura, maior a quantidade de gordura visceral. E se teu aluno perdeu ali 4, 5, 6 centímetros de perímetro de cintura, possivelmente ele perdeu gordura visceral. Mas se você quiser quantificar, a possibilidade de trabalhar com uma equação por exemplo, validada. Olha o estudo que legal. Eram mulheres jovens, de 19 a 36 anos, e fizeram diversas análises. Gordura visceral, relação cintura-estatura, relação cintura-quadril, IMC, índice de conicidade, perfil lipídico e a glicemia em jejum. Eles analisaram diversas equações e a equação que apresentou a melhor correlação foi a equação 3. Isso é interessante. A equação 3, tu vais precisar basicamente de duas variáveis. A primeira é a relação cintura-estatura. E é muito fácil você calcular isso do seu aluno. É só dividir a cintura em centímetros pela estatura em centímetros. Uma pessoa de 90 centímetros de cintura, anota,
E 180 de estatura você vai dividir. 90 por 180, quanto é que dá? Vai dar 0,5, que é o limite, é o ponto de corte da relação cintura-estatura. E a outra variável que você vai precisar é a glicemia em jejum. E aí você vai utilizar essas duas variáveis numa equação. Essas outras variáveis são fixas, o menos 130. E essa outra variável que você vai multiplicar com a relação cintura-estatura. Você resolve a equação e você vai quantificar a quantidade de gordura visceral. Nesse estudo, eles recomendam que as mulheres fiquem abaixo de 100, que seria um ponto de corte. Então, eu poderia sugerir para essa paciente reduzir para ficar abaixo de 100. Se ela voltasse com 110, teve resultado ótimo. Voltasse com 100, ótimo. Voltou com 140, então ela não conseguiu reduzir a gordura visceral. Só que vejam, essa equação ela foi validada para mulheres jovens. É o que a gente chama de validade externa. Eu não posso aplicar em homens. Muito cuidado com relação a isso. Por isso que eu vou mostrar aqui para vocês uma equação que vocês podem utilizar no sexo masculino. Essa é uma equação publicada também por uma equipe de brasileiros, na PLOS ONE, e eles validaram a equação tanto para homem quanto para mulheres com base nesse estudo. Só que eu vou me atentar aqui à equação masculina. Eram pessoas adultas de 50 anos de idade, com desvio padrão de 12, fizeram tomografia, que foi o padrão de referência, e outras análises. IMC, diâmetro do abdômen, circunferência do abdômen, relação cintura-quadril, índice de conicidade e a circunferência da cintura. E olha só a equação, muito bacana. Você vai trabalhar basicamente com a circunferência abdominal, que é o perímetro do abdômen, e o ponto anatômico é a cicatriz umbilical. Relação cintura-quadril, é só dividir a cintura pelo quadril, tudo em centímetros. E o índice de conicidade, que também é uma equação muito simples. Você resolve isso, joga na equação, e aí você vai ter uma estimativa da gordura visceral de homens. Isso que eu estou mostrando para vocês é muito aplicável. Você que é nutricionista, personal trainer, pode aplicar. E você que é um entusiasta, um curioso, que quer saber se a gordura visceral é uma possibilidade também. Uma forma de você entregar mais resultado para os seus alunos. Afinal, quem vê cara não vê coronária. E se vocês tiverem dúvidas com relação a essa aula, só deixar aqui no comentário. A gente se encontra. Até a próxima aula. Aquele abraço.